Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor da Faculdade UNB Gama. Nesse vídeo eu vou comentar as soluções do Edcoder Beginner Contest número 43. Se você ainda não tentou resolver nenhuma dessas questões, sugiro que você pause o vídeo e tente resolvê-las antes. O link do evento está na descrição do vídeo. Se você puder fazer o evento na modalidade virtual, melhor ainda. Antes de começar, um breve esclarecimento. Esse material foi elaborado para estudantes de programação competitiva de nível iniciante e intermediário. Os códigos foram preparados sob o viés didático, para que os estudantes pudessem compreender a ideia central de cada solução e as técnicas que foram empregadas. Assim, as soluções apresentadas nesse vídeo não são necessariamente ótimas, nem em tempo de execução, nem em memória. Isso dito, vamos às soluções. Essas foram as 4 questões que compuseram o evento. Os textos das questões estão em inglês, então vamos fazer uma tradução livre delas para que vocês possam acompanhar o contexto de cada problema e as respectivas soluções. Começando pelo problema A, as crianças e os doces. Há N crianças no jardim de infância do Edcoder. O Sr. Evi irá expor essas crianças em uma fila, dando um doce para a primeira criança, 2 doces para a segunda criança e assim por diante, até N doces para a N.ª criança. Quantos doces serão necessários no total? A única restrição do problema é que o valor de n, que é a quantidade de crianças que vão estar na fila, é no máximo 100 e no mínimo 1. A entrada do problema é justamente o valor de n e a saída é o número total de doces necessários para fazer a distribuição conforme o Sr. Evir quer fazer. Aqui temos alguns exemplos de entradas e saídas válidas. Se temos apenas 3 crianças, a primeira criança ganhará 1 doce, a segunda 2 doces, a terceira 3 doces, no total de 1 mais 2 mais 3, 6 doces. Se forem 10 crianças, o total de doces será igual a 55, que corresponde à soma dos números naturais de 1 até 10. Por fim, se for apenas uma criança, um único doce é suficiente. Em relação à solução, o problema é simples e depende apenas que computemos essa soma de todos os números naturais que comecem no número 1 até o número n. O n dado à entrada, conforme a gente viu, tem uma restrição de ser um valor pequeno, no máximo 100. Então, a gente pode usar de um laço para computar essa soma, obtendo uma solução com complexidade linear em relação ao tamanho de n. Contudo, essa soma dos n primeiros números naturais é uma soma conhecida, a gente vê ela ao longo do curso do ensino médio ou fundamental, que é a soma que pode ser sintetizada como a soma de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é o 1, o último termo, a n, é o n e a razão é 1. Essa soma, então, é n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, se a gente usar dessa expressão para computar essa soma, a complexidade sai de linear para complexidade constante, afinal, será necessária apenas uma multiplicação e uma divisão para obter a resposta. O código aqui apresentado é um código A1 porque se vale dessa expressão e consiste simplesmente em ler a entrada, o valor de n, em seguida computar o valor total da soma, utilizando a expressão apresentada anteriormente, em seguida exibindo ali na linha 12 o resultado na saída. O segundo problema desse evento foi o hacking infeliz. O SIG construiu seu próprio teclado. Projetado para a simplicidade máxima, esse teclado tem apenas 3 teclas nele, a tecla 0, a tecla 1 e o backspace. Para começar, ele está usando o editor de texto com esse teclado. Esse editor sempre mostra uma string, talvez vazia. Logo após a inicialização do editor, essa string está vazia. Quando uma das teclas desse teclado é apertada, uma das seguintes mudanças acontece na string. Se for a tecla 0, o caractere 0 será inserido à direita da string. Se for a tecla 1, o caractere 1 será inserido à direita da string. E se for a tecla backspace e se a string estiver vazia, nada acontece. Caso contrário, o caractere que estiver mais à direita da string será deletado. SIG inicializou seu editor e apertou essas teclas várias vezes. A você é dada a string S, a qual é um registro das teclas que foram apertadas na ordem que ele as apertou. Nessa string, o caractere 0 corresponde à tecla 0, o caractere 1 corresponde à tecla 1 e o caractere B representa o backspace. Qual será a string apresentada no editor de texto após esses comandos?
As restrições do problema são 3. A primeira delas é que o tamanho da string da entrada é no mínimo 1 e no máximo 10. Essa string S terá apenas esses 3 caracteres, será composta apenas pelos caracteres 0, 1 e B. E a resposta correta do problema não será a string vazia. Na entrada é dada a string S e na saída espera-se que você mostre a string resultante que vai estar apresentada no editor após esses comandos aí, após ele ter apertado essas teclas registradas na string S. Como exemplos de entrada e saída, temos a primeira string S, que é 0, 1, B0. Conforme foi dito lá no texto, quando ele apertou o 0, a string deixou de ficar vazia e passou a ser apenas um 0. Quando ele digitou o 1 foi anexado à esquerda e nesse momento havia no editor de texto a string 0, 1. Logo em seguida, ele apertou o backspace. O 1 era o caractere mais à direita, foi apagado e a string voltou a ser apenas 0. Por fim, ele digitou o 0 mais uma vez e terminou com a saída apresentada, que é 0, 0. O segundo exemplo aqui é um pouquinho mais interessante porque ele inicia digitando o 0, de tal forma que a string deixa de estar vazia, inicialmente ela sempre está vazia, para que ela seja composta apenas pelo caractere 0. Em seguida, ele vai apertar o caractere backspace 2 vezes. Na primeira delas, o 0 que estava sendo exibido vai ser apagado e a string volta a ficar vazia. Na segunda vez que ele aperta o backspace, a string está vazia e, conforme foi dito no texto, nada acontece. Estava vazia, vazia ela permanece. Por fim, ele digita o caractere 1 e a string que era vazia se torna a string composta apenas pelo caractere 1. A solução desse problema consiste, então, em simular esse comportamento que foi descrito no texto do problema. Se a solução for escrita em C++, podemos usar o tipo string para representar a string da saída. E a interface da string em C++ nos oferece 2 métodos, ambos em complexidade constante, que são muito adequados a esse problema. O primeiro deles, o método pushback, o qual insere um caractere ao fim da string, que nesse problema corresponde a mais à direita. Então, caso a gente tenha na entrada o caractere 0 ou o caractere 1, basta inserir o caractere correspondente ao final da string usando o método pushback. Para remover no final, que é o que a gente precisa fazer quando o caractere da entrada é o B, a gente pode recorrer ao método popback, o qual exclui o último caractere da string. Esse método popback não deve ser invocado quando a string estiver vazia. A gente viu no texto que quando a string estiver vazia, não deve acontecer nada. Então, nesses casos, a gente não faz a invocação do popback. Quando a string tiver um ou mais caracteres, aí não há problema nenhum em chamar o popback para fazer essa exclusão para a gente. Como ambos os métodos popback e pushback têm complexidade constante, a solução terá complexidade proporcional ao tamanho da string S, que aqui eu simbolizei com a letra N maiúscula. Então, o código em complexidade linear ao tamanho da entrada é esse daqui. O método que resolve o problema recebe a string S como parâmetro de entrada e retorna como saída a string final. Então, essa string final é a que eu declarei aqui na linha 7, string res. E aqui eu tenho um range for, para quem não está acostumado, isso é uma característica do C++ moderno, que permite passar um a um em todos os caracteres de uma string. Esse range for, na verdade, se aplica não somente a strings, a qualquer container da API do C++, então ele é muito apropriado para processar os elementos em ordem de uma string. Aqui a gente não precisa usar os índices para localizar essas strings. A variável C conterá um a um, na ordem da esquerda para a direita, todos os caracteres de S. Caso o caractere seja o 0 ou um 1, aí eu recorro ao método pushback da string res. Veja que o argumento do pushback é o próprio caractere. Agora, se eu caio no else, significa que é o caractere B, afinal minha string é composta apenas por 0, 1 ou B. Mas não é todo o caso B que eu vou usar o popback. Eu usarei o caso B, que é o caso else, caso a string não esteja vazia. Então, tem o método empty das strings que também verificam se ela tem um ou mais caracteres. Se tiver um ou mais, ela retorna false, ela não está vazia. E se ela não tiver nenhum caractere, ela retorna verdadeiro. Então, caso ela não esteja vazia, aí sim, corrijo a string removendo o último caractere usando o popback. Ao final do processamento de todos os caracteres da string, retorna a string processada. A entrada nada mais é que a parte de entrada e saída do problema. Leio a string S da entrada, passo ela como argumento para a minha função de solução, em seguida, pego o retorno e imprimo na saída. O terceiro problema desse evento é o problema estejam unidos.
EV tem n inteiros A1, A2 até o AN. Seu objetivo é ter n inteiros iguais, a partir de transformações de alguns deles. Ele pode transformar cada inteiro no máximo uma vez. Transformar um inteiro x em um inteiro y custa a EV x menos y ao quadrado dólares. Mesmo se o elemento AI seja igual ao elemento AJ, mas I seja diferente de J, ou seja, elementos em posições distintas, mas com o mesmo valor, ele tem que pagar o custo separadamente para transformar cada um deles. Veja o exemplo 2. Determine o custo total mínimo para alcançar esse objetivo. As restrições do problema são duas. A primeira delas restringe o número de elementos na sequência n ao intervalo 1 a 100, e cada elemento aí dessa sequência tem seu valor entre menos 100 e 100 positivo. A entrada é formatada de tal maneira que a primeira linha contém o valor de n e a segunda linha tem os n elementos da sequência separados por um espaço em branco. A saída deve ser o custo total mínimo que é necessário para atingir o objetivo de EV. Alguns exemplos de entradas e saídas foram dados no problema. No primeiro exemplo, eu tenho dois números, o 4 e o 8. A saída é o custo total de 8. E de onde vem esse número 8? A ideia aqui é transformar ambos números no número 6. Para transformar o primeiro 4 em 6, eu pago 6 menos 4, que é 2, ao quadrado. Então, são 4 dólares para transformar o 4 em 6. E também são 4 dólares para transformar o 8 em 6. 8 menos 6 também dá 2, que elevado ao quadrado são 4. O 6 é o número que vai produzir o menor custo possível. Tentar transformar todos esses dois números em qualquer outro vai dar um custo igual ou maior. Aqui no segundo exemplo, a ideia é transformar todos esses três números no número 2. Porque transformar o número 1, o segundo número 1 e o 3 em 2, cada um deles vai ter um custo de apenas $1. Porque 2 menos 1 e 3 menos 2 também é igual a 1, e 1 ao quadrado é o próprio 1. Por fim, no terceiro exemplo aqui, a ideia é transformar os números agora no 4. Veja que nos exemplos anteriores eu transformava por um número que não fazia parte da sequência. No terceiro exemplo, o 4 faz parte da sequência, transformar o 4 em 4 não é necessário, o custo seria 0. Transformar 2 em 4 dá 2 menos 4, que é 2 ao quadrado, são 4 dólares para transformar o 2 em 4, e por fim, para transformar o 5 em 4, custa apenas $1. Com os 4 que eu paguei para transformar o 2, totalizam os 5 da saída esperada. Para proceder com a solução do problema, a gente vai fazer um argumento, que eu estou fazendo essa assunção que é sem perda de genialidade, no sentido de que eu preciso, para o meu argumento, identificar o menor de todos esses números. Por conveniência, eu vou dizer que é o A1. Mas caso não seja o A1, eu poderia substituir naturalmente por qualquer um dos outros índices para identificar o menor dos elementos. Então, assuma sem perda de generalidade que o maior é o nésimo e o menor é o primeiro. Se não, basta fazer um devido ajuste, que não é caro, poderia ser feito linearmente para fazer esse ajuste, mas nem é necessário para a solução do problema, é só para fins deste argumento. Muito bem, para transformar cada um desses elementos em x, eu defini essa função, que é cx. Cx é o custo para transformar todos os elementos A1, A2 e até n em x. A ideia central aqui é que se eu tentar transformar todos os elementos em um valor x que é menor que o A1, o custo total vai ser maior do que se eu tentasse transformar todos eles em A1. Isso por quê? Qual a ideia? Se o x está à esquerda de A1, todos os números vão estar à direita de x, então vão ter um custo positivo aí para ser pago. Se eu aproximasse o x do A1 até o próprio A1, essas distâncias seriam progressivamente sendo reduzidas. Então, à medida que eu fosse avançando de x na direção de A1, esses custos iam se reduzindo. Eu posso pensar da mesma maneira para os valores x que estão à direita do maior. Então, se eu estou à direita do maior número, o custo vai ser maior do que eu transformar para o maior número. O importante desse argumento é que ele me limita o intervalo de valores que são possíveis candidatos a essa transformação. Então, eu preciso tentar transformar cada um dos elementos da sequência em cada um desses candidatos x que vão estar no intervalo do menor até o maior possível. Os limites do problema são pequenos, os valores para os AI estão entre menos 100 e 100, então vou testar no máximo 201 valores. Então isso dá para fazer no tempo hábil, aí, porque isso é relativamente barato para fazer na computação moderna, processar 201 elementos, cada um desses processamentos eu tenho que olhar os n elementos, e são no máximo 100, então eu ia fazer aí no máximo 20 mil e poucas operações, isso dá a ser
complexidade OM, M é o maior em valor absoluto dos valores da sequência I. Mas dá para fazer melhor. Eu não preciso fazer essa simulação em cada um desses inteiros desse intervalo, porque essa função que eu citei agora há pouco, que é o custo para transformar todos os elementos em x, pode ser explicitada conforme está aí na nossa apresentação. C de x é a diferença entre x e A1 elevado ao quadrado, a diferença entre x e A2 ao quadrado, e assim por diante até x menos AN ao quadrado. Claro que para fazer melhor, aí a gente vai precisar de um pré-requisito, que é um conhecimento de cálculo 1. Se você não viu cálculo 1 ainda, você pode obter seu AC com a pontuação máxima da questão, usando o argumento anterior que dispensa conhecimento de matemática de nível superior, mas se você conhece cálculo de cálculo 1 já é suficiente, a gente pode proceder fazendo o seguinte. O valor que maximiza ou minimiza uma função é um valor crítico da função, e esses valores são obtidos quando a derivada primeira dessa função se torna igual a zero. Então, derivando em relação a x, aquela função, eu obtenho essa expressão aqui, ó. C' de x é 2 vezes x menos A1 mais 2 vezes x menos A2, e assim por diante. O ponto crítico acontece quando a derivada se anula, e se eu tentar anular essa expressão, esses dois podem ser colocados em evidência e não vão fazer parte da solução, pode ser cancelado. Se eu acumular todos os x, somar todos eles, vou ter n vezes o x, e menos a soma de todos os elementos. Aí, fazendo a devida manipulação algébrica, o ponto crítico vai estar no ponto y, tal que ele é a média aritmética desses números. Então, veja que o ponto que vai ser um ponto crítico dessa função é a média aritmética desses elementos. Como eu estou falando de uma transformação para inteiros, eu não posso usar aqui números em ponto flutuante. Se isso acontecer, eu vou arredondar para o inteiro mais próximo para poder proceder com a resposta do problema. O código que corresponde à solução do problema é bastante simples. Aqui, na função que resolve o problema, eu recebo dois parâmetros, o número de elementos na sequência e cada um dos elementos da sequência no vetor xs. Nessa linha 7 é feito o cálculo da média desses elementos e depois arredondado para o inteiro mais próximo dessa média. Então, para isso, eu uso de duas funções que fazem parte da API padrão do C++, a função de arredondamento, que recebe um valor em ponto flutuante, e retorna o inteiro mais próximo, ainda em ponto flutuante, por isso a necessidade dessa coerção aqui de ponto flutuante para inteiro. Então, eu arredondo para o inteiro mais próximo e converto para o tipo inteiro para guardar o resultado na variável m. A parte de dentro, que corresponde a esse ponto flutuante a ser arredondado, é uma chamada para essa função que acumula os valores de x, começando do primeiro elemento até o último. Essa função, então, recebe três parâmetros, de onde eu vou começar a somar até onde eu vou deixar de somar, e o valor inicial dessa soma. Então, para cada um dos elementos dessa sequência, eu venho acumulando nesse parâmetro aqui os valores da sequência. Então, começa em 0, elemento neutro da soma, e vou somando 1 a 1 todos os elementos. Então, ao final da chamada dessa função aqui, eu vou ter a soma de todos os elementos do vetor x, e fazendo a divisão dessa soma por n, eu obtenho a média, que será arredondada aqui por essa função. Então, a resposta do meu problema será os quadrados das distâncias entre cada um dos elementos xi e esse inteiro m. Então, para calcular o quadrado aqui, eu acabei repetindo a expressão. Então, essa expressão vezes ela mesma dá o quadrado, acumula esses quadrados aqui, somando todos eles, inicialmente 0. Essa será a resposta do problema. Então, aqui tem a parte da leitura da entrada do problema. Leio o valor de x, declaro um vetor que caibam n elementos, leio cada um desses n elementos aqui, invoco a função que produz a resposta do problema, imprimo na saída uma solução com complexidade linear. É linear porque eu precisei olhar para cada elemento da sequência uma única vez, aqui nesse laço for, para poder computar o custo total. O último problema do evento, e também o mais interessante, também mais difícil, é o desbalanço. O texto do problema diz o seguinte: dada uma string t, nós vamos dizer que essa string está desbalanceada se e somente se o comprimento de t é no mínimo 2 e há mais da metade das letras de t que são a mesma. Por exemplo, as strings voodoo e melee são desbalanceadas. No primeiro caso, eu tenho uma string de 6 caracteres que tem 4 repetições da letra O. 4 é mais do que a metade. No caso de melee é a mesma coisa, 5 caracteres, 3 repetições do caractere E. Enquanto nenhuma das outras duas strings aqui, non e A, não são desbalanceadas. O A porque o tamanho dele é 1, eu preciso de tamanho no mínimo 2. E a outra string porque eu tenho 2 repetições do N, 2 repetições do O, só que nenhuma delas excedeu a metade. A metade é 2, eu tenho que ter mais da metade. Exatamente a metade não é suficiente.
você recebe a string S, que é composta apenas por letras minúsculas. Determine se há uma substring contígua, ou seja, de caracteres sequenciais, que é desbalanceada. Se a resposta é verdadeira, se isso acontece, você tem uma substring desbalanceada, indique a posição onde essa substring acontece em S. Então, o problema é de duas etapas, saber se é ou não possível achar uma substring desbalanceada e, caso seja possível, onde está uma dessas substrings. As restrições do problema, a primeira delas é que o tamanho de S agora é bastante significativo, começa em no mínimo 2, mas terá no máximo 10 elevado à quinta caracteres. E essa string S contém apenas letras minúsculas. Há uma pontuação parcial caso você consiga resolver esse problema para o n restrito até apenas 100. Se você fizer isso, você recebe 200 dos 400 pontos que foram atribuídos a esse problema. A entrada do problema é composta apenas pela string S. Se não tem nenhuma substring de S que está desbalanceada, a resposta deve ser -1 espaço -1. Agora, se tem uma ou mais substrings de S que estejam desbalanceadas, a gente vai anotar uma dessas substrings, né? A anotação será SA, SA mais 1 até o SB. Os índices começam em 1 e terminam no tamanho da string S. Você deve imprimir A, que é o índice onde começa a substring, e o B, que é o índice do último caractere dessa substring. Se existe mais do que uma, qualquer uma delas será aceita como resposta correta do problema. Aqui, entremos em exemplos de entrada e saída. A palavra needed é uma palavra que não está ela mesma como um todo desbalanceada, mas se você começar a considerar apenas a substring que começa no índice 2 e vai até o índice 5, eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5 caracteres com 3 repetições do E. 3 é mais do que a metade de 5, a metade é 2,5. Então, é um exemplo de string desbalanceada. Se você tivesse indicado do 1 até o 4, aqui do 1 até o 5, também seria. Eu, na verdade, fiz do 2 até o 6, né, um exemplo, também daria certo. 2, 3, 4, 5 também daria certo, do 1 até o 5. Então, tem muito mais do que uma aqui, e todas elas seriam aceitas. Já a string etcoder, você não consegue nenhuma substring desbalanceada, até porque etcoder não tem nenhuma repetição de caracteres. E para que seja desbalanceado, eu preciso ter pelo menos 2 caracteres. Então, não vou ter o caso aqui de nenhuma substring desbalanceada, a resposta -1, espaço, -1. Muito bem, como é que a gente resolve esse problema? Esse problema aparenta ser muito mais sofisticado e difícil do que realmente é. Mas comecemos com as considerações gerais sobre as características do problema. Vou chamar aqui do tamanho da string S de n maiúsculo. Uma string que tem tamanho n tem um total quadrático de substrings. Aqui eu não estou dando número exato, é só uma aproximação. Não é exatamente n ao quadrado, é um pouco menos, mas pelo menos é proporcional ao quadrado de S. Cada uma dessas substrings, se eu for verificar, contando os caracteres e fazendo o registro do que é mais ocorrente e ver se ele é maior do que a metade, isso seria feito em complexidade linear, porque no pior dos casos a substring é a própria string S. Então isso daria uma solução cúbica e certamente daria TLE, porque o n vai até 10 à quinta. Vejam vocês que essa solução não passaria aqui com 10 à quinta, mas n ao cubo, no caso dessa restrição de pontuação parcial, o n vale 100. 100 ao cubo é 10 à sexta, passaria. Então, se você fizesse essa abordagem de listar todas as substrings e cada uma dessas substrings você checasse se ela tem a determinada propriedade de ser desbalanceada, você conseguiria 200 pontos. Não seria a pontuação máxima, mas ainda assim você obteria 200 dos 400 pontos. Então, aqui eu quero discutir com vocês a solução total do problema, que vale todos os 400 pontos. E a ideia é como é que eu processo eficientemente essas substrings, e também eu não quero olhar para tantas substrings. Eu quero procurar uma substring que me interessa, mas sem olhar no quadrado do tamanho de n. E o que eu vou fazer para fazer isso? A ideia é usar um princípio da matemática denominado princípio da casa dos pombos. Se eu usar esse princípio, eu não vou precisar olhar em tantas substrings como eu tinha dito anteriormente. E qual a ideia do princípio da casa dos pombos, para quem não conhece? É um princípio extremamente simples, mas tem uma alta aplicabilidade, como é o caso desse problema, embora seja um princípio tão simples que parece óbvio, e de fato não tem muita dificuldade de interpretação e de entendimento. A ideia do princípio da casa dos pombos é que se você tiver m casinhas e n pombos, e os pombos forem entrar nessas casas, e a quantidade de pombos for maior que o número de casas, você tem certeza que pelo menos uma casa vai ter mais do que um pombo. Essa é a ideia do princípio das casas dos pombos. Se tem mais pombos do que casa, pelo menos uma casa terá 2 ou mais pombos.
Então, qual vai ser a ideia aqui? Uma string que é desbalanceada, segundo o texto do problema, tem mais da metade dos seus caracteres repetidos. Se a string tem um número par de caracteres e ela é desbalanceada, eu posso afirmar com certeza que pelo menos 2 dos seus caracteres repetidos vão estar vizinhos, vão estar consecutivos, um logo após o outro. E aqui que entra a ideia do princípio da casa dos pombos. Imagine que eu quisesse uma string de tamanho par desbalanceada, mas eu não quero que os caracteres ficassem vizinhos. Ora, então eu teria que botar um caractere, saltar uma posição para inserir a próxima repetição. Se eu fosse fazendo isso, eu teria condição de inserir metade dos caracteres na string repetidamente sem botar um ao lado do outro. Só que sendo desbalanceada, ela tem a metade e mais um, pelo menos, caracteres repetidos. Então, depois que eu fizesse essa separação, que no máximo é possível ser feita com a metade dos caracteres, o próximo teria que entrar entre caracteres já iguais a ele. Aí é o princípio da casa dos pombos. Então, se n é par, eu tenho certeza de pelo menos ter um par de caracteres consecutivos. A gente viu para ser desbalanceada, eu tenho que ter no mínimo 2 caracteres. E se esses dois forem iguais, ela é desbalanceada. Então veja que se em vez de eu procurar uma string de tamanho par com tantos caracteres, me interessa só achar uma string de tamanho 2 com 2 repetidos. Veja que na entrada acontece isso. Essa string da entrada tem 6 caracteres. Então eu tenho essas duas repetições aqui. E essa seria uma saída válida, 2, 3, porque é uma string de tamanho 2 com mais da metade repetido. O princípio que eu tinha dito antes, eu poderia ter botado esse é na primeira posição, esse é na terceira, esse é na quinta. Fazendo isso, eu teria metade de repetição, mas a string como um todo não seria desbalanceada. Se eu quisesse que ela como um todo fosse desbalanceada e tivesse trocado aqui o n e o e de posição, me restaria a posição do n, do d e do d como opção para botar o quarto e. Ou seja, invariavelmente eu teria esses dois consecutivos. Então, sendo a string de tamanho par, eu não preciso olhar todas as substrings, apenas as substrings de tamanho 2. Se eu achar 2 caracteres consecutivos, eles são a minha resposta. E certamente existirão se ela for desbalanceada. Se ela não for desbalanceada, eu não tenho essa garantia, então não preciso me preocupar. E se o n não for par? Se ele for ímpar, dá para fazer essa distribuição de metade mais 1 caracteres, de forma que todos eles fiquem separados. Então, se eu tiver uma string de 5 caracteres, metade, o primeiro número maior que a metade é 2,5, então seria 3 caracteres para que ela fosse desbalanceada. Eu poderia botar na primeira, terceira e quinta posição, eles não seriam vizinhos, e de tal forma que eu não posso usar a verificação anterior. Aqui está essa situação que eu expliquei. Eu posso sair colocando o caractere repetido, que é o C, em todos os índices ímpares, eu coloco mais da metade e não tem problema. Agora, o que acontece? Se não aconteceu deles estarem vizinhos, como eu gostaria lá no caso que eu citei anteriormente, eu tenho certeza que ele vai ter que ter esse formato, uma repetição, um caractere qualquer no meio, outra repetição. É a única maneira dela ser desbalanceada e não ter caracteres consecutivos. Então são apenas esses dois casos que me interessam. Substrings de tamanho 2, que os dois caracteres vizinhos são iguais, ou substrings de tamanho 3, que eu tenho um caractere, alguma coisa qualquer no meio, e um segundo caractere que era igual ao primeiro. Então basta verificar as posições. A primeira e a última, ou do meio, acaba sendo irrelevante para a gente. Então, se é passando a string, independente dela ser par ou ímpar, checando esses dois cenários possíveis, você consegue resolver esse problema de forma que a complexidade seja linear no tamanho da string, e assim obtendo o veredito a C. A função que resolve o problema recebe como parâmetro a string S e retorna um par de inteiros, que corresponde aos índices da substring quando ela é desbalanceada, ou o par -1, -1 quando não é. Aqui eu extraio a variável n, sendo o tamanho de S. Essa correção aqui é porque o método size do C++ retorna um inteiro não sinalizado, e para você não ter problemas de aviso aí no compilador, você converte para o tipo inteiro e pode seguir adiante. O primeiro caso que eu citei é de procurar por 2 caracteres consecutivos iguais. Então veja, quando eu começo no índice 0, que eu vou olhar do índice i e o anterior. Então eu começo no índice 1, não 0, e vou até o n-1, olhando o caractere i e o seu antecessor. Se ambos forem iguais, a string que tem índices i e i mais 1 é uma substring que está desbalanceada. Vejam vocês que para o código eu estou considerando a string com índice entre 0 e n-1, mas para a resposta eu estou considerando os índices de 1 até n, por isso que tem esse deslocamento de uma unidade. Em vez de usar o i e o i-1, na verdade eu estou usando o anterior mais 1, que é o i, e o próprio i mais 1. Segundo caso que eu já comentei também, 3 caracteres
E o segundo caso, que eu já comentei também, são 3 caracteres consecutivos, os 2 da ponta, o primeiro e o último são iguais, o do meio, para mim, é irrelevante. Nesse caso, ele será diferente, porque senão ele teria sido identificado aqui no caso anterior. Como eu quero olhar agora 3 caracteres, eu vou começar no índice 2, permitindo que eu tenha 2 caracteres à minha esquerda. Então, eu olho o índice I e 2 caracteres para trás. Então, se eu estou no índice 2, eu olho o índice 2 e o índice 0. Se eu estou no índice 3, eu olho o 3 e o 1. Se esses dois extremos são iguais, essas duas posições codificam mais uma string que está desbalanceada. Veja que o índice I aqui é somado em 1 e o índice -2 é somado em 1 também, porque a resposta espera índices entre 1 e n. Se não aconteceu nenhum desses dois casos, eu não preciso mais fazer procuras na minha string, que eu não terei mais nenhuma substring desbalanceada. Porque se uma delas fosse desbalanceada, certamente um desses dois casos teria ocorrido. Então a resposta é -1, -1. Por fim, a entrada e saída é bem simples, eu leio apenas a string S, repasso para a função que produz o par da saída, e o par em C++ eu acesso o primeiro e o segundo elemento usando essa notação, ponto primeiro, ponto segundo. Por fim, essa solução encerra o Etcoder Beginner Contest número 43. Eu já fiz e disponibilizei para vocês, e vou botar o link na descrição, da solução do evento anterior, o Beginner Contest 042, e já estou preparando para vocês o do próximo, do 44, que eu deverei disponibilizar para vocês na próxima semana. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Fiquem à vontade para mostrar suas dúvidas, fazendo as suas sugestões nos comentários, e até a próxima.